Olá, meus amigos! Estamos de volta às nossas aulas semanais, após um breve período de recesso aí de final de ano. E para a nossa primeira aula, eu separei um tema que eu vejo que muitos colegas têm dificuldade, que é a mecânica de retração anterior. Bom, eu vou estar mostrando para vocês, então, a maneira muito eficiente de estar fazendo a retração anterior e como prevenir os efeitos colaterais que são inerentes a essa mecânica. Então, primeiramente, eu vou explicar um pouquinho sobre a biomecânica desse movimento. Aí assim vai ficar muito mais fácil vocês entenderem o porquê e como controlar esses efeitos colaterais, tá certo? Bom, quando nós trabalhamos, em caso que vai fazer retração anterior, caso de extração dentária, independente se for de primeiro premolar ou de segundos premolares, a gente tem que entender que nós vamos ter centros de resistência distintos. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nós temos esses 4 centros de resistência distintos. Nós temos um centro de resistência no bloco posterior, um centro de resistência bloco anterior, né? Então eles são centros de resistências distintos. E o que acontece? Quando você aplica uma força de retração anterior e você está ancorado no segmento posterior, essa força ela vai produzir momentos distintos também. O que são momentos? O momento, quando a gente fala na física, ele é uma tendência de rotação. Então, o momento de uma força que você vai aplicar aqui no segmento posterior, é uma força de trás para frente, né? Vai ter um momento, ou seja, uma tendência de rotação no sentido anti-horário nesse segmento. E no segmento anterior, superior, você vai ter uma tendência de rotação no sentido horário. Então aqui no sentido anti-horário, aqui no sentido horário, produzindo no segmento anterior uma extrusão dos dentes anteriores. Então sempre que você estiver fazendo uma retração anterior, você vai ter uma tendência extrusiva nos dentes anteriores, porque na ortodontia a gente aplica a força na coroa do dente, tá certo? Então você vai ter essa tendência extrusiva no segmento anterior e uma tendência de rotação anti-horária no segmento posterior. E isso vai ter uma tendência, vai causar uma tendência de colabamento do arco. Então esse arco vai ter uma tendência como se ele fosse amassando o colabamento do arco. Então esses efeitos colaterais eles vão acontecer tanto na arcada superior como na arcada inferior, tá certo? Então, e como que a gente previne isso? Né? Como nós vamos prevenir esses efeitos colaterais dessa mecânica de retração? Primeiro ponto, essencial, estar trabalhando com full slot, ou seja, um arco pesado enchendo esse slot o máximo possível, tá certo? Quando a gente trabalha com o slot 22, a gente vai estar trabalhando com um fio 19 por 25 de aço, tá certo? Quando você trabalha com um slot 18, aí eu vou dar uma dica um pouco diferente para vocês. Trabalhando com o slot 18, você vai trabalhar com o fio 18 por 25, mas eu dou uma dica do quê? De você trabalhar aí com uma mecânica bidimensional. No segmento posterior, você cola bracket tubo do slot 22. Aí, para que isso, Otávio? Porque daí você diminui o atrito do deslize. Tá? Então, você trabalhando, se você usa normalmente o slot 18, trabalha com o slot 22 no segmento posterior para reduzir o atrito da mecânica de deslize, tá certo? E essa dica vale tanto para bracket convencional como para bracket autoligável. Bom, então vamos lá. Estou trabalhando com o meu fio de aço, né, para fazer a mecânica de retração anterior. Esse é o ponto-chave. Se você trabalha com fio redondo, os efeitos colaterais serão imensos, tá? Então você não faz mecânica de retração anterior aí com o fio redondo, na mecânica de deslize, tá certo, pessoal? Vamos lá. Então, segundo ponto aqui, ó. O que a gente faz? Você tem que trabalhar com uma curva acentuada, tá? Então veja, se você tem uma tendência de amassar o arco, a tendência de colabamento do arco, se você trabalhar com um fio com uma curva acentuada, né, curva acentuada no superior, curva reversa no arco inferior, você já vai estar tirando, você vai estar inibindo essa tendência de colabamento do arco, tá? Então, curva acentuada é o efeito Gable, tá certo? Você vai dar o efeito Gable para você inibir esse colabamento do arco, tá certo? Olha como que fica. Então, a curva acentuada ela tem que ficar assim, ó, tá? O arco mais plano na região posterior, aí você tem a curva acentuada. A hora que você insere esse arco dentro
do slot dos dentes anteriores, ele vai produzir uma força, né, para cima e para frente. Vai contrapor a força de retração anterior que você está fazendo. Então isso vai prevenir o colabamento do arco e também vai fazer com que a gente consiga fazer uma retração anterior sem a extrusão do segmento antero-superior, aqui nesse caso, tá certo? Então essa é a primeira dica. Agora, mais uma dica. Por exemplo, você tem um caso como esse que o teu paciente tem uma certa tendência à mordida aberta. Aí você não precisa trabalhar com essa curva acentuada, tá? Porque, por exemplo, nesse caso, um pouquinho de extrusão é benéfica para o nosso tratamento. Aí você trabalha como? Você trabalha com um torque vestibular resistente. Você aplica um torque vestibular resistente na região anterior, é claro, para você não estar lingualizando esses incisivos. Quando a gente faz a curva acentuada, a própria curva acentuada ela já dá um pouco de torque nos incisivos. Agora, quando você não faz a curva acentuada, então você tem que trabalhar com um torque vestibular resistente, tá certo? Se você tem um paciente com um pouco de tendência nessa mordida aberta, tá legal? Bom, aqui também vejam, caso que eu estou trabalhando com ancoragem esquelética. Aí o que acontece? Você não tem aquele efeito, aquele momento nesse segmento posterior, porque aqui eu estou ancorado esqueleticamente, tá certo? Então também para você prevenir todos aqueles momentos, esses efeitos colaterais, o ideal é que você trabalhe com um gancho aqui clipado, para você estar trabalhando com uma força mais paralela ao plano oclusal e mais próxima do centro de resistência desse segmento, tá certo? Então assim você também diminui aquela tendência, aquele momento, aquela tendência de rotação no segmento antero-superior, tá certo? Então essa daqui também é uma dica super válida. Esse daqui é um E-Link da TP, ele funciona super bem para a gente trabalhar na retração anterior, tá certo? Vejam aqui então o exemplo de um caso clínico de fechamento de espaço, paciente que tinha perdido primeiros molares, né, os 4 primeiros molares. Aqui a panorâmica, né, essa daqui é a última panorâmica dele, com 30 meses, um fechamento com os espaços de corpo, né, vejam, perdeu primeiros molares, aqui terceiros molares ocupando o espaço, tá certo? Então uma mecânica grande de fechamento de espaço, e quero mostrar para vocês aqui o tratamento feito através na teleradiografia com o devido controle de torque. Vejam no inicial desse paciente, uma sobremordida profunda e uma inclinação lingual de incisivos. Aí aqui na sequência, o controle de torque desses incisivos e um fechamento de espaço que é grande. Aqui a última teleradiografia dele no final. Vejam o comparativo controle da sobremordida profunda e também a inclinação correta dos incisivos. Então vejam, vocês trabalhando dessa maneira que eu expliquei aqui, a gente consegue em todos os casos de fechamento de espaço. E outra coisa, quanto maior o fechamento de espaço, maiores serão esses efeitos colaterais, como um caso que nem esse, que é fechamento de espaço de 4 molares. Então você tem que trabalhar com esse controle, e trabalhando dessa maneira você consegue atingir resultados excelentes, e você consegue controlar esses efeitos colaterais que são inerentes à mecânica de retração anterior. Tá legal, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Semana que vem tem mais. Não se esqueçam de deixar um like e se inscreverem aqui no nosso canal. Tá legal? Até a semana que vem.